hoje conversando sobre a importância de contratar o público sênior para a empresa com o especialista Sérgio Serapião, que é cofundador e CEO da Labore. Sérgio, você acabou de mencionar, né, no bloco anterior, que dá um tilt geral, não só para a empresa, mas também para os públicos sênior, com a sua experiência. Então, se o estágio não é bem, se os processos de RH também estão defasados, como é que a gente faz? Que tipo de solução a gente pode encontrar? Muito legal. Obrigado aí pela deixa. Porque, no fundo, essa foi a pergunta que a gente se fez há 3 anos atrás, né? Tá. Tá bom, como é que a gente pode ajudar nesse processo? Uhum. Ah, a gente não pode ignorar que, assim como está tendo uma mudança demográfica, e por isso que a gente está conversando sobre isso, está tendo uma completa mudança nas empresas. E principalmente a Covid, né, está acelerando muito a transformação das empresas, segmentos inteiros se desmanchando, outros segmentos surgindo. Então, atento a essa transformação de negócios, de tecnologia e demografia, é que a gente concebeu a Labora, né? Ou seja, como é que tecnologia, uma plataforma tecnológica pode acelerar esse processo, pode tentar fazer um alinhamento entre esses elementos que estão aí na mesa e tudo embaralhado, né? Então, a gente mapeou quais eram os principais empecilhos, né? Tá. E com base nesses empecilhos, a gente foi criando pequenas tecnologias que efetivamente fizesse com que o fluxo andasse um pouco melhor, né? Então, na prática a empresa quer contratar, ela nem encontra os 50 mais, porque de tanto não encontrarem trabalhos, não estão nos portais de trabalho, né? Tá, então a gente tinha que ir atrás dessa pessoa, né? Então a gente criou, claro que a gente tem um banco de talentos, mas mais do que isso, a gente criou um algoritmo para ir atrás da pessoa que está nas redes sociais e efetivamente nem sabe que pode estar preparada para uma posição e está, né? Então, ela recebe esse convite no seu Facebook, no seu Instagram, e depois, vou atrás, né? Tá. Segundo passo, não adiantava chegar ela do jeito que ela estava lá e se colocar na frente da posição, né, no processo, que talvez estivesse faltando alguma coisa, talvez tivesse que mudar um linguajar. Então a gente criou toda uma plataforma de reskilling, ou seja, de treinamento, de atualização de linguajar, atualização técnica, refinamento de capacidades socioemocionais, para a gente chegar num terceiro problema, que era o próprio processo seletivo, né? Tá. Entrevistas e currículos não favorecem os 50 mais. Por quê? Porque o currículo de 50 mais tem tanta coisa. E o recrutador, às vezes, é tão júnior que olha e fala assim: Meu Deus do céu, a minha mãe, essa aqui é minha mãe, essa aqui é muito mais Claro. experiente do que eu, como é que eu vou. E daí começam essas confusões. E daí a Uhum. gente falou: tá bom, então na navegação que essa pessoa tem nessa plataforma, nas atitudes que ela demonstra, nos cursos que ela faz, daí o nosso sistema, a nossa tecnologia, lê e fala assim: olha, tem aqui o que a gente chama de painel de competência e propósito individualizado, que essa pessoa está preparada para a tua posição. Ou seja, você precisa de tal perfil, está aqui o perfil. O dado é que revela o perfil e não uma entrevista que acaba sendo muito subjetiva e que o processo que é subjetivo e que não é baseado em dado, ele está sujeito a um aspecto cultural. Se a gente vive uma cultura jovem-cêntrica, a gente não podia estar sujeito a Não, esse aspecto. claro. Exatamente. E nem podia estar sujeito também, sei lá, a um processo seletivo que o teste de lógica, em geral, já derruba ali de cara, independentemente da sua idade. Porque é isso que tem Exatamente. ocorrido, né? Exatamente. Ou, por exemplo, a pessoa, uma vaga de tecnologia, uma questão simples, como metodologias ágeis, né? Que hoje nas Uhum. empresas é assim, é café com leite, todo mundo tem que saber. Uma pessoa Uhum. que está fora do mercado há 2, 3 anos não teve Não vivência de sabe, metodologias ágeis, né? E claro. daí fica assim, não sabe nem o que é metodologia ágil. Não é nem o que é só dar um curso rápido que essa pessoa vai pegar rapidinho isso. Então, precisava fazer todo esse processo para daí sim colocar na frente das empresas pessoas que sejam fora do radar delas, preparadas como nunca tiveram
e realmente sujeitas a um processo que dê mais vazão ao que elas têm de melhor. Para terminar, a gente auxilia as empresas com essas questões, ou seja, qual que é a tua posição, o teu descritivo de posição. O teu gestor sabe lidar com questões intergeracionais, ou seja, tem que dar um apoio para a empresa, não é só do lado do sênior, porque senão esse match não vai, né? Então, era justamente esse outro ponto que eu queria destacar com você. Capacitar, atualizar o sênior é uma coisa. Agora, as empresas, em geral, têm se mostrado não preparadas para incluir, né, o sênior, a questão da pessoa mais velha, dentro do aspecto do guarda-chuva da diversidade, né, tão necessária e tão em voga nesse momento. Sim. Então, não basta apenas eu contratar, né, uma pessoa mais velha. Eu preciso preparar o meio de campo, inclusive o grupo dos mais jovens, para receber esse profissional. Sem dúvida. Você sabe que um dos gatilhos para a gente criar a empresa foi que eu acabei recebendo numa mesma semana 3 retornos de pessoas que eu tinha indicado para empresas, quando não existia Labora, e que tinham entrado, né, por plataformas, enfim, tinham entrados no mercado, e a empresa falou assim, não deu certo. Né? Olha, testamos, mas não deu. A nossa cultura é muito rápida. O nosso setor, a nossa equipe, sempre tinha uma desculpa. Né? E daí, com base nisso, não, calma aí, não dá para ser só uma plataforma de currículos aqui. A gente precisa efetivamente fazer um processo inteiro. O buraco é muito mais embaixo. Né? E eu tenho sentido que as empresas estão muito abertas para esse despertar, mas é um despertar. Né? Então, assim, mesmo nas pessoas mais velhas, o idadismo, o preconceito com a idade, costuma estar muito impregnado. Né? Quantas e quantas pessoas que não acham ainda que é um elogio falar que ela tem 5 ou 10 anos mais nova do que ela poderia aparentar. Né? Assim, e é uma bobagem isso. Né? Como se uma ruga fosse um elemento de feiura e não um elemento de experiência. Então, assim, como é que a gente pode realmente se valorizar e estar pleno na idade que a gente estiver, né? Então, é um desafio de sociedade. As empresas eu tenho visto que estão muito abertas, né? Os grupos de diversidade e afinidade estão crescendo bastante, inclusive os dos 50 mais. Mas não vamos perder de perspectiva que as diversidades de pretos e pardos, de gênero, mulheres, têm alcançado níveis de, enfim, conscientização e mobilização das empresas muito elevados. Então, a gente está ali... Isso, né, é ótimo, né? Isso é excelente! Isso é, ótimo, né? Isso é excelente. Excelente. Porque, na verdade, também, quando a gente fala do movimento LGBTQI+, quando a gente fala dos negros, todos eles vão também envelhecer e vão ter, né, essa questão da idade mais avançada também no currículo para poder administrar nessa nova sociedade que queremos. Né? Não há uma competição de jeito nenhum entre as diversidades, pelo contrário. Aliás, o que eu tenho falado muito para as empresas é isso. Uma das formas de você atingir mulheres em cargos de gestão são com as 50 mais, né? São com mulheres 50 mais, trabalhar a interseccionalidade, né? Uma das formas de você atrair pretos e pardos também é pegar pessoas experientes pretas e pardas. Então, assim, a gente tem que trabalhar de uma forma aliada, né? E trabalhar muito uma coisa que a gente ainda tem trabalhado pouco no mercado, que é as diversidades de uma forma muito mais integrada mesmo, né? Ainda estamos falando cada uma das diversidades grupos, muito separadinhas. Né? Acho que isso é um primeiro momento, mais rápido, em poucos anos a gente vai estar trabalhando isso de uma maneira muito mais integrada, né? E até porque, Sérgio, lá no início da nossa conversa, a gente está falando da característica, né, desse público sênior que nós já temos hoje, né, acima dos 40, 50, 60, 70, né? Tem uma leva muito grande que, claro, como tem esse tempo maior a mais de vida, quer continuar produtivo, quer continuar criando, quer continuar se sentindo útil, inclusive, né? Mas tem aí uma leva talvez muito maior de profissionais que precisam trabalhar, que não conseguem sobreviver depois dos 50, dos 60 anos só com a aposentadoria.
E cada vez vai crescer mais, né? Porque as reformas da Previdência só vai Só aumentar vai, esse grupo. Exato. né? Então, quer dizer, nós precisamos, inclusive, que esse espírito que você tem na Labora contamine também outras empresas de recrutamento e seleção, né? Sem dúvida, sem dúvida. Você sabe que a gente está criando, no fundo, um grande movimento que a gente tem chamado de Liga Labora, que é justamente a gente criar essas alianças, né? Ou seja, colocar em destaque empresas que estão fazendo o seu trabalho, colocar em destaque empresas que estão alavancando junto com nós. Por exemplo, hoje temos parcerias com a Microsoft, com o próprio Sebrae, com a Descomplica, com a Alura, que são empresas que estão junto conosco, potencializando esses treinamentos e alavancando essas pessoas reentrarem no mercado de trabalho, né? É super importante, são papéis de alavanca. Tem outras empresas que estão contratando e tentando contratar cada vez mais em escala. A gente acabou de lançar um programa com a Accenture, que está contratando mais de 60 pessoas, treinando mais de 200 pessoas para reentrarem no mercado de trabalho. E tem outras empresas que estão junto conosco construindo cases muito particulares que podem fazer muita diferença, né? Ousando nisso, né? Então você tem por exemplo, a Sanofi fazendo justamente o que é o trabalho flexível possível que a gente pode fazer. O Itaú, a gente fez muito disso também. Então, assim, eu acho que tem um lugar, ou tem uma fintech que a gente está contratando ex-caminhoneiros para terem novas profissões. Então, assim, eu acho que tem um mundo aí, porque é uma diversidade tão grande, os 50 a mais, tem um mundo que a gente tem que construir casos, seja da pessoa que é muito escolarizada e que é 50 a mais, seja a pessoa que dirigiu um caminhão por toda a vida e que de repente fala assim, e agora, eu faço o quê? Né? E não construiu poupança para, enfim, ter uma aposentadoria super tranquila. Até porque a Né? gente não tinha nem essa cultura, né? Tão Não tinha. longeva para a gente poupar para o futuro, enfim. Para quem está nos assistindo, tem curso gratuito por aí? Pode Olha, entrar, porque é fundamental, porque tem muita gente que quer se reciclar, mas não tem dinheiro para investir nisso. eu acredito que a inclusão só se dá de forma gratuita. Tá? Então, 100% dos cursos que a gente dá na Labora são gratuitos. Tá? A gente tem esse compromisso de não cobrar. Então, você pode começar toda uma carreira em tecnologia, 400, 500 horas, 6 meses de curso, tudo gratuito. Tá? Esse é o nosso compromisso. E tem vários outros também. Hoje em dia tem muitas plataformas por aí. Dá para dar uma gugada. Uma gugada. Não é por falta de dinheiro que não vai se reciclar. Não é. Né? E eu acho que tem dois elementos que andam juntos: os cursos e o segundo, comunidade. Se conectar em comunidade, ou seja, se conectar com grupos. Não é só o curso sozinho, é muito duro essa vida. Então tem que fazer o curso e a comunidade. Eu acho que isso que eu recomendo, tá? Perfeito. Ô, Sérgio Serapião, muitíssimo obrigada. Tomara que você continue por muito tempo e inspire muita gente nesse processo. Muito obrigada, viu, pela sua participação. Obrigado pela abertura, foi um prazer. Estarei sempre aí. Gente, obrigado também a você que nos acompanhou até aqui. E se você quiser rever este ou qualquer outro dos nossos programas, acesse saopaulo.sp.leg.br e nos acompanhe nas redes sociais. Beijo, obrigada, até a próxima.